Olá a todas e todos, o nosso abraço fraterno e solidário, cumprimentando a cada uma que não mediu esforços para poder fazer parte desse grande encontro. Saudar a iniciativa, agradecer o convite e dizer da honra em poder participar desta mesa com companheiros e companheiras que têm uma reflexão e, ao mesmo tempo, um trabalho, uma trajetória de trabalho associado à expectativa que essa mesa abre, buscando juntar o futuro do trabalho com as transformações no mundo da produção do trabalho e, obviamente, a tecnologia e seus impactos na organização sindical. Esse é um tema por demais complexo e que, infelizmente, num tempo tão pequeno para quem vai expor, obviamente grande para quem vai ouvir, é necessário fazer algumas escolhas acerca da abordagem. Então, entendo aqui que, pela especificidade dos expositores, há tratamentos acerca desse tema, e eu vou aqui, na realidade, focar fundamentalmente na perspectiva da mudança tecnológica e seus impactos no trabalho. Só isso já é algo extremamente complexo e, ao mesmo tempo, controverso quando nós vamos nos debruçar pelas narrativas dominantes acerca dessa temática. Porque, de maneira geral, nesse início do século XXI, o tema da mudança tecnológica vem gerando um enorme desconforto, porque é atribuída à inovação tecnológica, às mudanças tecnológicas, a responsabilidade pelo quadro desfavorável do mercado de trabalho, especialmente na interpretação que o Fórum Econômico Mundial, uma espécie de Senado das altas finanças do mundo, procurou responder ao crescimento da desigualdade nos países de capitalismo avançado, o aumento da desigualdade que vinha sendo interpretado como razão do receituário neoliberal, pelas políticas neoliberal, de favorecimento à financiarização da riqueza, as várias políticas destrutivas da experiência passada de tributação sobre ricos, enfim, isso que vários autores demonstraram como uma das peculiaridades desse início do século XXI no capitalismo, que tem sido justamente a concentração da renda e, obviamente, o aumento da desigualdade. A interpretação gerada pelo Fórum Econômico Mundial foi, na verdade, de centralizar na chamada Revolução 4.0 como o principal responsável pela desigualdade. A desigualdade não seria uma responsabilidade do desenvolvimento capitalista, tal como vários autores tentam demonstrar, mas, sobretudo, uma responsabilidade do avanço tecnológico, porque as transformações tecnológicas em curso seriam responsáveis, segundo estimativa de alguns estudos produzidos a partir do Fórum Econômico Mundial, responsável pela destruição, alguma coisa em torno de 65% dos pós-trabalhos existentes. Como, em geral, ninguém é contra o avanço tecnológico, estaria aí a melhor razão a explicar os problemas econômicos e sociais gerados no atual capitalismo, não pela forma com que funciona o capitalismo, mas, sobretudo, pela questão tecnológica. Então, há, eu diria assim, mesmo instituições como a Organização Internacional do Trabalho, uma espécie de aceitação a essa narrativa de que nós estamos diante de uma transformação tecnológica muito profunda e que implica redução substancial dos pós-trabalhos, não havendo aos trabalhadores outras alternativas que não fosse fundamentalmente a qualificação, a preparação para poder competir melhor nos poucos pós-trabalhos existentes. Essa tem sido, digamos assim, uma visão que tem predominado nas narrativas dos meios de comunicação e, em grande medida, inclusive, entre estudiosos de centros universitários, de pesquisas. Bem,
a meu modo de ver, essa narrativa ela é repleta de problemas. Né? Então, a minha fala aqui nos 15 minutos que tenho, dos 20, não é isso? Então, nos 15 minutos que tenho, na verdade, oferecer aqui uma interpretação distoante dessa perspectiva de que a tecnologia, o avanço tecnológico tem sido responsável pelo aumento da desigualdade e supressão dos empregos. Não é? Então, o que eu quero chamar a atenção logo de imediato é que os modos de produção e distribuição de riqueza pré-capitalistas não permitiam haver, por exemplo, desemprego. O desemprego é um fenômeno exclusivamente do capitalismo. Antes do capitalismo, o trabalho equivalia à subsistência humana. O esforço físico e mental do ser humano estava voltado fundamentalmente para a sua subsistência. É com o capitalismo que o trabalho deixa de equivaler à subsistência, porque ele passa a ser intermediado pela presença do mercado, o mercado de trabalho. Então, nós passamos a ter com a implantação do capitalismo uma circunstância em que o trabalho não equivale à subsistência humana, porque ele pode vir a viabilizar a subsistência humana desde que passe pelo mercado, porque há uma intermediação do mercado. E, obviamente, nessa circunstância, o que determina haver subsistência humana ou não é a existência de um posto de trabalho. Isso significa dizer, então, que o mercado é o determinante no estabelecimento do emprego ou do desemprego. Então, com o capitalismo, nós passamos a conviver com a presença do desemprego. E, na maior parte das vezes, esse desemprego não é determinado pelo tema tecnológico. Por quê? Porque, na verdade, a determinação do emprego não está dada pela tecnologia, mas, fundamentalmente, como se move o mercado, como se move a economia na sua totalidade. Nós tivemos praticamente duas grandes revoluções tecnológicas, uma no século XVIII, outra no final do século XIX e início do século XX, e que marca, na verdade, a trajetória do trabalho sob o capitalismo submetido a um movimento de instabilidade e estabilidade tecnológica. Há períodos em que há uma instabilidade tecnológica porque, por força da competição intercapitalista, a inovação tecnológica termina sendo um instrumento contraditoriamente contra a concorrência. Porque a inovação tecnológica permite-se produzir mais, com menos custos, introduzindo novos processos, novos produtos, que, ao fim e ao cabo, contribui para reduzir, para diminuir o número de competidores. Então, a trajetória do capitalismo com a inovação tecnológica tem feito com que a concorrência, que anteriormente era vista como perfeita, com milhares de competidores, vai desaparecendo e se conformando cada vez mais em poucos competidores, identificados como oligopólio ou monopólio. Então, a estabilidade tecnológica é um momento gerado pelo acirramento da competição intercapitalista, que faz com que se estabeleça uma profunda instabilidade na competição até entrar numa fase em que nós temos uma estabilidade tecnológica. A estabilidade tecnológica é o período de interregno entre uma e outra revolução tecnológica. Tivemos, então, ali, entre 1750 e 1810, 1820, um salto de inovações tecnológicas concentradas na Inglaterra. E é importante se dizer também que a inovação tecnológica é um elemento fundamental para dar centralidade no capitalismo. Vamos lembrar que até o final do século XVIII, por exemplo, nós tínhamos menos de 1 milhão de habitantes no mundo e cerca de 35% da população residia no que é hoje o território identificado como Índias e China. E esse contingente populacional naquela área territorial respondia por 55% da produção mundial. Então, em 1800, tá certo? 35% da população residia no que é hoje a China e as Índias e respondia por 55% da população. Com a primeira revolução industrial tecnológica, o motor a vapor, as ferrovias, o tear mecânico, não é?
permitiu que a Inglaterra, que era um país eco com 20 milhões de habitantes, se tornasse o centro de produção e distribuição do mundo. Foi a inovação tecnológica que garantiu à Inglaterra praticamente destruir o principal produtor e competidor de produtos têxteis, que era o Império Indiano. E, ao mesmo tempo, através de guerras, simular o que era o antigo Império Chinês. Então, a Revolução Tecnológica, a primeira, estabeleceu nova forma de organização da produção, com altos ganhos de produtividade, e que, obviamente, comprometeu, em grande medida, a forma com que as pessoas estavam empregadas e dependiam do trabalho para a sua sobrevivência. A saída da primeira Revolução Industrial, que gerou um excedente de mão de obra, foi justamente o processo migratório, que fez com que uma parte significativa da população europeia se deslocasse para outras regiões, sobretudo as Américas. Nós vamos ter, entre 1810 praticamente a 1870, uma fase de estabilidade tecnológica, mas no final do século XIX, 1875 até 1910, 1920, uma segunda onda de revolução tecnológica, que foi a introdução da energia elétrica, o petróleo, o motor a combustão, etc., que significou, na verdade, o potencial de produzir em maior quantidade, com maior produtividade, e deslocamento do que era anteriormente central no capitalismo, a Inglaterra, para os Estados Unidos, em disputa com a Alemanha, que eram os dois países que, na verdade, concentravam os maiores avanços tecnológicos. Como sabemos, duas grandes guerras mundiais praticamente estabeleceu a derrota alemã e a centralidade dos Estados Unidos. Bem, qual foi o elemento fundamental para enfrentar o excedente que se gerou do ponto de vista da mão de obra em função do salto tecnológico do final do século XIX? A saída foi uma saída política, através da Constituição do chamado Estado de Bem-Estar Social. A saída foi pelo Estado, que se apropriou, obviamente isso resultado de pressão política, a construção da democracia de massa, partidos políticos, articulação com sindicatos, etc., que viabilizou uma captura fundamental dos ganhos de produtividade gerados pela segunda Revolução Industrial e Tecnológica. Esses ganhos de produtividade foram capturados através do fundo público, que permitiu, através do Estado, dois movimentos que, de certa maneira, garantiram, por pelo menos 3 décadas, depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial, uma espécie de pleno emprego nos países do centro capitalismo. De que maneira? De um lado, através do quê? Da expansão do emprego público. Certo? Até o início do século passado, o emprego público representava 3, 4% do total da ocupação. Com o Estado de Bem-Estar Social, o emprego público vai referenciar cerca de 16% da força de trabalho civil nos Estados Unidos atualmente, ou 22% da população total envolvido o emprego militar. Quer dizer, a cada 5 postos de trabalho nos Estados Unidos, 1 provém do Estado. Mas há, obviamente, em outros países, como é o país escandinavos, por exemplo, que praticamente 50% da ocupação depende do emprego público. Então, o Estado foi fundamental nesse sentido de absorver trabalhadores que anteriormente não teriam a possibilidade de exercer trabalho no setor privado. Mais importante do que isso, inclusive, foi a outra ação do Estado, que reduziu o tamanho da força de trabalho, impedindo, por exemplo, que crianças trabalhassem, como foi o caso das crianças que trabalharam na industrialização europeia do século XIX. A proibição do trabalho infantil, associada a uma garantia de renda à família, permitiu, então, que crianças saíssem do mercado de trabalho, assim como saíssem do mercado de trabalho pessoas deficientes, doentes, e também os idosos, porque através da introdução e generalização do sistema de aposentadoria e pensão, pessoas que anteriormente tinham que trabalhar até morrer, saíram do mercado de trabalho, deixaram de trabalhar, através da garantia de recursos do sistema de aposentadoria e pensão. Então, a aprendizagem básica que vem justamente do enfrentamento do salto tecnológico é a disputa acerca dos ganhos de produtividade. De que maneira, na verdade, você pode redistribuir os ganhos de produtividade que advêm do salto tecnológico. De um lado, está associado à redução do tempo de trabalho. Nós estamos falando, entre a primeira e a segunda revolução tecnológica, de jornada de trabalho de 70 horas semanais,
com a segunda revolução industrial, com a luta dos trabalhadores, uma jornada de trabalho bem menor do que isso, 40 horas semanais, ingresso mais tardio no mercado de trabalho, saída do mercado de trabalho com idade antecipada, a presença de férias, feriados, descanso semanal, tudo isso reduziu o tempo da vida comprometido com a sobrevivência, com o trabalho no mercado, associado a formas de garantia de renda. Então, de forma muito rápida, eu queria, na verdade, dar esse subsídio em relação ao tempo que nós estamos vivendo hoje. A questão fundamental, se as novas tecnologias vão economizar postos de trabalho ou não, e possivelmente vão, isso depende, evidentemente, do rumo que se vai dar para os ganhos de produtividade. Com o salto tecnológico, não há dúvida que nós todos estamos trabalhando de forma mais intensiva e até mesmo de forma extensiva, porque a presença da tecnologia de informação e comunicação nos permitem trabalhar fora do local específico de trabalho. Estamos trabalhando fora do local de trabalho, trabalhando em casa, fora de casa e em outras jornadas. Isso significa dizer que nós estamos sendo mais explorados, porque se há mais tempo de trabalho, há maior ganho, um ganho que muitas vezes não está sendo disputado do ponto de vista da ação sindical, do ponto de vista da tributação por parte do Estado. Esse ganho de produtividade está, obviamente, a ser disputado. E isso viabilizaria, portanto, jornadas de trabalho muito menores do que nós já conhecemos. Permitiria, por exemplo, não ter férias de 4 semanas, mas férias de 6, 7 semanas. Há vários exemplos nesse sentido, como é a experiência da jornada de trabalho na Alemanha. De jornada de trabalho de 24 horas semanais. Portanto, temos aí uma agenda que não é tão nova assim, mas é uma agenda que é central do ponto de vista dos trabalhadores, que é a redução da jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, outra questão importante é a tributação dos ganhos de produtividade, que nos ajudaria, sobretudo, a ampliar o fundo público e permitir que o ingresso no mercado de trabalho não fosse aos 16 anos de idade, ou 14, como é possível, inclusive, no Brasil, mas o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 24 anos de idade. Porque se nós olharmos a realidade brasileira, vamos perceber que os filhos dos ricos no Brasil não começam a trabalhar sem antes ter cursado o ensino superior, feito uma pós-graduação, estudado fora. E fazendo dessa maneira, eles estão muito mais preparados para disputar os melhores postos de trabalho que a economia gera. No Brasil, os filhos dos pobres estão condenados a ter que entrar muito cedo no mercado de trabalho. E com isso, prejudicam enormemente a sua possível trajetória ocupacional. Nós temos no Brasil, não são jovens que estudam e trabalham, nós temos jovens que trabalham e estudam. O que significa dizer, não é uma juventude heróica, porque estamos falando de um segmento da sociedade brasileira cuja extensão de atividade equivale ao que era no século XIX, porque vamos contabilizar 8 horas de trabalho, mais 2 a 4 horas de deslocamento entre o trabalho para casa e depois para o local de estudo, e mais 4 horas de frequência escolar, estamos falando pelo menos em torno de 15, 16 horas por dia. Que hora a pessoa vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, sem contar outras atividades? Há uma inflação nesse sentido de certificados, que pouco dizem do ponto de vista da qualidade do trabalho. Essa questão, portanto, da relação do tempo de trabalho com o tempo de vida, ela precisa ser melhor tratada, analisada. Não há razão que justifique começar muito cedo no mercado de trabalho que não seja a necessidade da sobrevivência. Portanto, nós temos aí, obviamente, elementos importantes para estabelecer o que financiaria essa inatividade por mais tempo, já que as famílias de mais renda podem financiar os seus filhos o estudo por mais tempo sem precisar no mercado de trabalho. Já as famílias de menor renda não têm essa possibilidade. E, portanto, o Estado poderia plenamente fazer isso, obviamente, se pudesse tributar melhor os ganhos de produtividade. Não há razão, portanto, de trabalhar jornada tão longa, não há razão para justificar ingresso tão cedo no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo o que dizem a sociedade do conhecimento, isso significará estudar a vida toda. Significa, quando olhamos as grandes corporações transnacionais que dispõem de universidade corporativa. As grandes empresas provêm uma formação ao longo da vida enquanto está naquela empresa. Isso significa dizer que nós precisamos olhar o futuro com maior qualificação. E há, nesse sentido, um espaço muito grande, inclusive, para a atuação sindical. A atuação sindical renovada,
que não olhe estritamente, eu diria, e aqui para terminar, a especificidade da atuação. Porque, nesse sentido, esse novo salto tecnológico nos coloca cada vez mais diante de uma outra forma de trabalho, que é o trabalho imaterial. O trabalho que não produz nada concreto, palpável, tangível, como fora na sociedade urbana industrial, o trabalho materializado na indústria, né? O esforço físico e mental do homem e da mulher numa fábrica produzia uma vestimenta, um automóvel, um sapato, ou na agricultura, né? Um alimento, ou na construção civil, um prédio. Nós estamos falando hoje, no caso brasileiro, inclusive, de quase 4/5 dos ocupados estão no setor terciário, serviços, que não geram nada do ponto de vista concreto, palpável e tangível. Nós estamos falando de outro tipo de trabalho. Esse trabalho, portanto, pressupõe novas formas de organização, uma outra agenda. Tá certo? É a agenda da exploração, é a agenda da intensificação do trabalho, é a agenda do burnout, de novas doenças profissionais. E, nesse sentido, o tipo de organização que os sindicatos representam hoje, que são compatíveis à forma de organização dos partidos, das associações de bairros, das entidades estudantis, são formas de atuação contemporânea com a sociedade urbana industrial, mas destoantes dessa nova sociedade de serviços. Por quê? Porque na sociedade urbana industrial, as instituições de representação dos interesses tinham, na verdade, uma identificação parcial do indivíduo. O sindicato representa o trabalhador tão somente quando está trabalhando, de acordo com a categoria profissional. O sindicato só representa o trabalhador naquele horário que ele está no local de trabalho. Fora do local, o sindicato não mais o representa, porque quem o representa seria, se ele caso fosse estudante, a associação estudantil, se for morador, a associação de bairro, ou o partido político. O que nós estamos vendo hoje, na verdade, não é o ressurgimento de instituições totalizadoras. Instituições que buscam, na verdade, representar, atender o conjunto do indivíduo, mas não apenas a parte do indivíduo. E talvez por isso ajude a entender, não é, o sucesso de instituições como o crime organizado e as igrejas neopentecostais. Somente as igrejas neopentecostais reúnem, pelo menos uma vez por semana, cerca de 80 milhões de brasileiros que vão às suas assembleias. A nossa dificuldade é reunirmos hoje uma massa de trabalhadores no sindicato, no partido político, na associação estudantil. Isso, portanto, nos leva a repensar a forma nossa de atuação, a forma nossa de organização, porque diante desse novo mundo do trabalho, as oportunidades de transformação e de estabelecimento de uma agenda civilizatória superior é plausível. Mas, como disse Einstein, em algum momento no passado, dificilmente teremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que um evento como esse, que reúne a qualidade de dirigentes sindicais, dos bancários, né, está aqui justamente para entender o momento e, mais do que isso, propor uma agenda de médio e longo prazo que dialogue com esse novo mundo do trabalho. Um novo mundo do trabalho pulsante, com dificuldades, mas com grande potencial transformador. Muito obrigado. Bem, as falas que foram feitas aqui foram muito positivas do ponto de vista de dar amplitude a esse debate sobre o futuro do trabalho, formas de organização da classe trabalhadora e constituição, certamente, de um padrão regulatório que nós, infelizmente, nós não temos, não é? Quer dizer, a trajetória construída no Brasil a partir da década de 1930 chegou a representar cerca de 2/3 do total da ocupação. Nós tivemos uma característica do desenvolvimento capitalista brasileiro, foi justamente a incompletude da estruturação do mercado de trabalho, tendo em vista que nós ficamos com cerca de 1/4 dos ocupados na condição de autônomos, conta própria. Isso é uma especificidade em relação a outros países que conseguiram se industrializar, porque, de maneira geral, houve praticamente a consolidação do assalariamento entre 90% e 95% do total dos ocupados. O que nós estamos vendo nesse período recente é o estímulo
há formas de trabalho não assalariadas ou falsamente ditas como não assalariadas, né? Nós temos cerca de 6 milhões de trabalhadores em plataformas de aplicativos digitais que não se pode considerar como trabalhadores assalariados tradicionais, embora exerça algum tipo de subordinação. Bem, digo isso para dialogar com algumas das falas que aqui foram feitas em relação a que modelo de associatismo sindical precisaria ser reconstituído. Eu acredito sim que nós temos ainda registro nos dias de hoje de trabalho de ofício, né? Há experimentações que se mantêm, por exemplo, no trabalho de portuários. Portanto, o trabalho de ofício não acabou, mas ele se reduziu drasticamente, e isso fez com que houvesse uma espécie de esvaziamento da primeira fase do sindicalismo brasileiro, que foram os sindicatos de ofício. Os sindicatos de ofício tinham uma atuação muito diferente daquela que se organiza e se expande desde a década de 30, que são os sindicatos gerais, ou como Hobsbawm denominou, o novo sindicalismo. Vocês, de certa maneira, representam, não é, a estrutura pensada a partir do novo sindicalismo, que é uma atuação especialmente para quem tem um trabalho com carteira assinada. O sindicato de ofício, né, ele na verdade tinha várias atribuições. Ele tinha, de certa maneira, uma ação mais totalizadora. O sindicato de ofício era, de uma certa forma, uma instituição educacional, né? Através das escolas de arte e ofício se formavam trabalhadores e a formação dos trabalhadores era relativamente regulada de acordo com a expansão econômica. Se crescia o emprego, ampliava o número de formados. Não havendo crescimento, não havia tanta elevação no número de formados. O sindicato de ofício também era uma instituição que prestava apoio em termos previdenciários e de pensões, né? Porque através dos fundos de ajuda mútua constituíam formas de proteção diante dos riscos do exercício do trabalho, de perder o emprego, de ser demitido, de sofrer alguma doença, um acidente de trabalho. Os sindicatos de ofício eram também espaços de sociabilidade, espaços de construção da cultura dos trabalhadores, né? Os sindicatos de ofício também eram uma espécie de instituições político-partidárias, porque estamos lembrando que a vigência dos sindicatos de ofício se deu durante a proeminência da chamada democracia censitária, que só votavam trabalhadores só votavam homens brancos alfabetizados e com poder aquisitivo, 3, 4% da população. Então, os sindicatos de ofício, na verdade, entendiam, não é, que não caberia a negociação com os patrões, mas sim a substituição dos patrões pela gestão dos próprios trabalhadores. Os sindicatos de ofícios não compreendiam o lucro como se compreende atualmente. O lucro era entendido como um roubo, sendo aquela parte que o trabalhador gerava e que era apropriada pelo patrão. Nessas condições, não seria função do sindicato negociar com quem roubava os trabalhadores, né? Essa perspectiva ficou para trás, sendo superada pelo novo sindicalismo, especializado na negociação econômica, especializada, sobretudo, em impor custos ao setor patronal, porque qualquer negociação, redução de jornada, ampliação de direitos, benefícios, todas elas têm impacto econômico. Obviamente que nós não podemos dizer que as categorias de trabalhadores construídas a partir da década de 30 vão desaparecer, mas elas, como foi muito bem demonstrado aqui, estão se reduzindo, relativa e absolutamente em relação a outras formas de ocupação. Nesse sentido, nós podemos ter dois tipos de reação, que foi aquela que o sindicalismo de ofício usou na década de 30, ficar defendendo os mesmos. Por algum tempo isso será ainda exitoso, mas não responderá à emergência dos novos. E talvez essa é a questão fundamental. É como, sem deixar de proteger aqueles que constituem o núcleo da categoria, sem abandonar os segmentos que mais se expandem. Esse talvez seja o principal desafio a ser respondido num evento como esse. Muito obrigado pela oportunidade.